capítulo 8 de João, do Evangelho de João. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui, capítulo 8 de João. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais de que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ele disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus e querido Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Por mais uma vez, Senhor, podemos ouvir a Tua palavra e cremos de todo o coração, Senhor, que a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, Pai Santo, obrigado por essa palavra ter atravessado gerações e gerações e ter chegado até nós, Senhor. E hoje poder transformar os nossos corações, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Te pedimos, Pai bendito, que o Teu Espírito Santo nos ensine essa manhã, nos conduza, Senhor, a toda a verdade da palavra de Deus, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Confessamos a nossa incapacidade, Senhor, de nós mesmos, Pai, de ouvirmos e de ensinarmos a Tua palavra, Senhor. Não há a menor condição em nós mesmos, Senhor. Somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo para nos ensinar, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Abra a Tua palavra para nós, Senhor. Fala com os Teus filhos. Fala que os Teus servos ouvem, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã. Socorre-nos por amor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Amados, esse é um texto muito conhecido, né? Muito conhecido da igreja. Um texto muito importante mesmo, né? Onde Jesus trata a questão do perdão, onde o Senhor fala sobre o mandamento da lei, né? Sobre uma questão da lei ali. Mas Jesus, ele é tentado, vamos dizer assim, né? A servir a algum lado de algum pensamento da sua época, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. E, amados, hoje nós vamos utilizar esse texto aqui da palavra de Deus para chamar a atenção sobre algo muito atual para nós, algo muito latente, que todos nós já experimentamos ou estamos experimentando, né? Uma tentação muito recorrente no nosso tempo, a qual eu mesmo já caí, né? Confesso aos irmãos que já fui
vamos dizer assim, assolado por coisas decorrentes desse assunto que nós vamos falar hoje. Né? Glória a Deus, o Senhor me restaurou, me abriu os olhos, me mostrou onde estava o meu erro. E hoje eu posso compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre isso, para que os irmãos também não cometam o mesmo erro. Não vão por esse caminho. E do que eu estou falando então, irmãos? Eu estou falando sobre pensamentos filosóficos e pensamentos políticos no seio da igreja. Irmãos, esse assunto é realmente relevante para hoje. Então a pergunta que eu faço hoje para cada um, os irmãos vão poder refletir nessa pergunta, né? Vai ser o tema da mensagem hoje, você é um cristão ou você é um conservador? Não parece estranho essa pergunta? Né? Irmãos, eu tenho utilizado essa pergunta no meu trabalho, conversando com alguns estagiários, com alguns colegas de trabalho, e eu percebi que esse tem sido um canal para falar do Evangelho com essas pessoas. Né? Eu sou servidor público, e às vezes no café, às vezes nas conversas ali no serviço, no próprio horário de almoço, a gente tem alguns momentos de conversa com os colegas. Eu percebi que dos últimos anos para cá, né, tem sido muito recorrente o assunto política. Não só a política, mas o pensamento político. Né? O pensamento filosófico que envolve a política. Tá certo? Essas coisas não tem como a gente simplesmente ignorar, achar que essas coisas não nos influenciam. Né? Esse assunto seria bem pertinente, bem assim, vamos dizer, condizente, se eu estivesse trazendo em época de eleição, não é verdade? O pessoal, olha, o pastor está dando um alerta ali sobre essa questão da política, do envolvimento com a política. Mas, amados, o tempo que nós vivemos, espero que os irmãos vejam ao longo dessa mensagem, que esse assunto não é só para a época de eleição. Não é só para os candidatos que nós vamos eleger a cada 2 anos. Não é só para isso. Na verdade, irmãos, esses assuntos têm ganhado cada vez mais notoriedade em todos os lugares, para nós também. Às vezes, com o avanço do YouTube, nós temos visto muitos debates. Né? Isso tem sido algo que tem sido trazido para dentro da igreja com mais força nesses últimos 10 anos. Com mais força. O nosso país, os irmãos sabem, que o nosso país vem desde da época que se saiu da ditadura militar, do período de regime militar ou ditadura militar, como alguns queiram chamar. Nosso país tem sido levado para uma onda de pensamento mais à esquerda, um pensamento progressista, não é assim? E isso tem ganhado, assim, isso é décadas, irmãos, isso não é coisa assim de uma década, nós estamos falando de coisas de 5, 6, 7 décadas, né? Onde o pensamento progressista, o pensamento de esquerda, eu espero aqui que os irmãos não vejam que eu estou levantando pensamento A ou B, pelo contrário, na verdade eu quero chamar a atenção para os irmãos, para nós nos focarmos no que realmente é essencial. Essa é a questão. Eu só estou citando aqui algumas ondas de pensamento que têm ganhado força, ou já ganharam força ao longo de anos, nas universidades e depois nas escolas públicas, enfim, de um modo geral, e que têm tomado conta das rodas de conversa em todos os lugares, né? Inclusive na igreja. E nós vemos aquele pensamento progressista, aquele pensamento com viés marxista, que vem ao longo de anos. Isso trouxe um prejuízo muito grande para o ensino brasileiro. Né? Isso trouxe um prejuízo muito grande, irmãos. E quando eu comecei a ver, agora eu vou falar um pouco de mim, da minha experiência com isso. Quando eu comecei a entender que tinha algo errado, isso eu estou falando em 2013, quando começaram aquelas manifestações, eu olhava aquilo na televisão, aquelas pessoas no meio da rua fazendo aquelas manifestações, acho que todo mundo se lembra.
E eu comecei a pensar, falei, gente, tem algo errado. Mas o que é que está errado? Sabe quando você percebe que tem algo errado? É que nem quando você fica doente. Você sabe que não está bem. Você sabe que tem algo errado com você, mas você não consegue descobrir o que é. Aí você vai no médico e pergunta, olha, o que eu tenho? Aí o médico te encaminha para fazer exames e vamos fazer uma bateria de exames para desvendar o que você tem. Então eu percebi que tinha algo realmente muito errado. Eu falei assim, tem algo muito errado. Mas eu sei que precisa mudar esse algo errado, mas eu não sei o que é. Aí eu comecei a estudar. Naquela época eu era um estudante muito voraz da palavra de Deus, já nessa época. E eu comecei a deixar um pouco de lado a palavra de Deus, comecei a estudar filosofia, comecei a estudar política, e fui tentar entender o que estava acontecendo em 2013. Porque afinal de contas, eu achava que tinha que me posicionar de alguma maneira. Será que é certo eu estar com aquelas pessoas na rua? Elas estão reclamando, será que o que elas estão pedindo é legítimo? Será que, sabe, essas coisas ferviam na minha cabeça, irmãos? E fervilhava. E eu não conseguia mais dormir à noite por causa daquilo. Eu queria entender o que estava acontecendo. E aí eu fui estudar, estudei filosofia um pouco, comecei a ler alguns livros, algum material, ver alguns vídeos, comecei a entender algumas coisas. E falei assim, olha, comecei a entender que nosso país estava vindo de longos anos dessa linha de pensamento político e filosófico, e que aquilo tinha causado um transtorno para nós. Aí eu comecei a entender que nós deveríamos de repente voltar para o outro lado. Se voltar para um tempo onde o Brasil era mais conservador, onde o Brasil valorizava a questão da família, né? Eu comecei a entender isso. Quando nós vimos aqueles debates ganhando força na mídia sobre aborto, né? Os irmãos acompanham essas coisas. Sobre aborto, é legal fazer aborto ou não, mas e do ponto de vista da Bíblia, nós olhamos sempre para a Bíblia. Será que fazer aborto é algo bíblico? Será que é algo que Deus permitiria? E do ponto de vista moral, e do ponto de vista, enfim, o ponto de vista da mulher, né? Que fala da saúde da mulher. Tudo isso, irmãos, era algo que começava a mexer na minha cabeça. Eu falei, não, eu comecei a entender e falar assim, olha, realmente é muito grave o que está acontecendo no nosso país e nós precisamos virar para o outro lado. Né? Então eu comecei a me posicionar politicamente. Em 2014, eu e mais um rapaz fundamos um movimento chamado Curitiba contra a Corrupção. Curitiba contra a Corrupção. E eu acabei me tornando um desses líderes, né, desse movimento. E comecei a me envolver cada vez mais. Isso em prazo de 1 ano, 2, irmãos. Entre 1 ano e 2. E comecei a me envolver mais e mais com isso. Eu comecei a ler mais, entender mais e falar mais. E quando estava chegando perto das eleições, eu percebi que candidatos políticos que começavam a se identificar com esse outro lado, com o lado conservador, né, como uma reação àquele lado progressista, né, muitos aqui nessa cidade começaram a me chamar para reuniões importantes com pessoas importantes, influentes da sociedade. E eu comecei a receber ligações de políticos, de pessoas que tinham alguma influência, me perguntando o que elas acham, o que eu acho que elas deveriam fazer, como estratégia política, como discurso político. Isso começou a me assustar, irmãos. Isso começou a me assustar. Acendeu a primeira luzinha vermelha no painel do carro da minha vida. A primeira luzinha. E foi o Espírito Santo que acendeu essa luz. E foi a luzinha assim, peraí, eu prego o Evangelho há tantos anos eu prego o Evangelho e ninguém quer ouvir. Agora as pessoas estão interessadas em ouvir o que eu tenho para dizer sobre conservadorismo, sobre posição política, sobre filosofia. Tem alguma coisa errada. Ali começou a acender a luzinha e falei assim,
Gente, o evangelho não é assim. A gente prega o evangelho e parece que a gente está falando para as baratas, para os escorpiões, para as pedras, porque ninguém quer ouvir. Quando a gente prega o evangelho verdadeiro, são poucas pessoas que realmente estão interessadas. Mas quando a gente está pregando um assunto, está falando sobre um assunto e as pessoas estão dando ouvido demais, a gente tem que começar a se questionar. Será que o que eu estou falando é verdade? Será que ser cristão é ser conservador? Essa é a pergunta que eu deixo no coração de cada um, inclusive no meu mesmo. É a pergunta que eu me faço. E eu percebi que esse assunto, ser cristão ou conservador, é algo que dá para conversar e dá para falar com os colegas de trabalho. Eu utilizo esse tema para pregar o evangelho, sabia? Para contar dessa história que eu estou contando aqui para vocês. Né? Eu estava conversando essa semana com um jovem, com um outro estagiário, e eu perguntei isso para ele, assim, você é cristão ou conservador? Como assim, não é a mesma coisa? Não. Tem algumas coisas que são parecidas. Mas se você entender na essência, você vai ver que são totalmente antagônicos. São totalmente opostos. Então ser cristão é ser progressista? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nem conservador, nem progressista, nem esquerdista, nem direitista, nem nada disso. Isso não é ser cristão. Eu espero que, olhando a palavra de Deus, irmãos, olhando esse texto aqui, principalmente que a gente leu inicial aqui, a gente consiga perceber isso. Como isso já era um assunto no meio de Jesus, sabia? É claro que eles não chamavam de direita, esquerda, conservador, não tinha esses termos. Mas a ideia era a mesma, irmão, era muito parecido. Era muito parecido. Nós vemos Jesus sendo tentado ser levado para um lado e para o outro também. O tempo todo. O tempo todo. E por que acontecia isso? Porque o povo de Israel tinha, e eu creio que ainda tem, essa mentalidade de que o Messias é um líder político. Ele deveria ser um líder político. Um grande guerreiro que une o povo, que chama o povo para a guerra e que chama o povo contra o que está errado. Entende, irmão? A ideia do Messias que o povo judeu tinha, e muitos ainda têm. E Jesus se negou a ser esse líder político. Ele se recusou a ser esse líder político. Ele falou, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. E a paz que eu prego, a paz que eu ensino, a paz que eu vos dou não é a paz do mundo. É diferente, irmãos. É diferente. Jesus veio, antes de qualquer coisa, estabelecer o seu reino espiritual sobre homens e mulheres que se arrependeram e foram perdoados e lavados seus pecados. Glória a Deus. A verdadeira revolução, irmãos, não é mudar o mundo. Nós não estamos aqui para mudar o mundo, sabia? Nós não viemos aqui para esse propósito. Nós estamos aqui para conhecer e ser conhecido do Filho de Deus. Santo Deus. Consegue compreender a diferença, irmãos? É antagônico. É antagônico. Irmãos, olha só esse texto que nós lemos aqui. Vamos voltar para o texto. Aquela mulher, ela foi apanhada cometendo um delito. Ela foi pega em flagrante. Não é assim? Cometendo um ato de adultério. E pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Olha só. Aquelas pessoas estavam cobrando uma atitude que Jesus não seria reprovado se endossasse, né? Ele não seria reprovado, porque afinal de contas ele estaria aprovando a lei de Moisés, o que foi dito lá atrás, lá na Torá. De que se a mulher cometer aquele pecado, ela tem que ser apedrejada. Né? Olho por olho, dente por dente. Se a pessoa matar alguém, ela tem que ser morta, ela tem que ser apedrejada também. Se a pessoa, enfim, né? Tinha uma série de leis lá, tem, né? Uma série de leis lá que nos explicam como é que deveria ser aplicada a pena para determinado crime, infração, enfim, seja lá o que for. Tinha-se as leis. Né? E o que Jesus estava sendo cobrado é para aplicar essas leis, ou seja,
para ser um conservador das leis, percebe? E se ele não assim o fizesse, qual que era a armadilha? É que se ele não fizesse assim, ele seria acusado de estar pregando contra a lei de Moisés. Compreende o assunto? E Jesus resolve esse caso de uma maneira maravilhosa, uma maneira espiritual. Jesus, de maneira nenhuma, ele falou assim: olha, vocês não têm o direito de apedrejar essa mulher. Ou ele não disse também: vocês não apedrejem essa mulher porque a lei de Moisés não está valendo. Ele não falou isso, irmão. Não apedreje porque a lei não está mais valendo. Não é essa a mensagem. Ele falou assim: apedreje. Pode jogar pedra. Se você não tem pecado, jogue pedra. Se você nunca fez nada de errado, se você não tem pecado nenhum na tua vida, faça cumprir a lei. Execute a lei. Eu estava falando essa semana para esse jovem, eu falei assim para ele: você é a favor da pena de morte? Como conservador, como um bom conservador, você é a favor da pena de morte? Ele dá para pensar assim: eu sou. Eu creio que sou sim a favor da pena de morte. Eu falei assim: eu não sou a favor da pena de morte. Esse é um dos motivos mais claros para te explicar aqui porque eu não sou conservador. Ele mas por que então você não é a favor da pena de morte? Eu falei assim: olha, porque a Bíblia não nos dá espaço para isso, para condenar alguém, para que eu condene alguém pela morte. Embora um assassino seja, ele seja sim realmente uma pessoa que deva, que possa ser morto pelo seu crime. Um estuprador, entendeu? Ele é sim passível de receber essa punição capital. Ele é sim. A palavra de Deus dá embasamento para isso. Se matar, vai morrer. Crimes terríveis, irmão. Essa pessoa, aos olhos da lei, ela tem que morrer? Ela tem que morrer. Pela lei, ela tem que morrer. E foi o que Jesus falou: cometeu adultério? Morte. Tem que morrer. Ele não falou assim: olha, não é assim que diz a lei. Não é isso que ele disse. Ele falou isso. Não. Ele não usou esse argumento. Ele não contradiz a lei. Ele falou assim: a lei diz isso mesmo, está correto. Se você não tem pecado, aplique. Pode aplicar. Irmão, mas aí te pega. A lei diz que pode ser aplicado, porém eu não tenho condição de fazer, porque eu também pequei. Compreende, irmão? A grande questão, não é que a palavra de Deus não dá embasamento para a pena de morte. É que nem eu, nem você, nem ninguém de nós pode aplicar essa lei. O único que pode aplicar essa lei é aquele que decidiu não fazê-la. Ele falou assim: filha, cadê os teus acusadores? Mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou assim: não estão aqui, foram todos embora. Ele falou assim: nenhum te condenou? Não, ninguém me condenou. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Irmãos, Jesus poderia ter pegado uma pedra e ter jogado na cabeça daquela mulher. Ele poderia ter feito isso. Ele tinha todo o direito, porque ele não tem pecado. Ele não tinha e não tem pecado. Ele poderia aplicar a pena capital ali naquele caso. Ele tem todo o direito. Compreende, irmão? Ele tem todo o direito. Porém, ele decidiu não fazendo. Ele, portador do direito, decidiu não fazendo. Quem sou eu para querer fazer o que Deus não quis fazer? Quem sou eu, irmão? Quem sou eu? Irmãos, são tantos exemplos na palavra de Deus. E quando a gente começa a estudar, começa a entender os problemas, a gente começa a querer reagir. A gente se torna um reacionário, esse termo é utilizado hoje. A gente começa a reagir contra coisas. Né? É que nem quando você está dirigindo um carro desalinhado. Você já teve essa experiência de dirigir um carro desalinhado na estrada? Aí o carro começa a fazer assim, né? Ele vai, vamos supor, está indo para cá, está indo para o acostamento, né? Aí o carro está fazendo assim, aí você tem que fazer o quê? Você tem que jogar o volante para o outro lado.
Só que às vezes você pode errar a dose de jogar muito para o outro lado. Né? E nisso que você joga muito para o outro lado, é onde está o perigo. Porque o carro pode se perder. Aí o carro pode fazer assim, dar uma serpenteada e você se perder. Não é? Eu não sei se é um bom exemplo, mas acho que fica claro. Era isso que estava acontecendo comigo. Eu vendo que estava indo para um lado, eu quis jogar para o outro. Ah, irmãos, isso é tão perigoso, irmãos, isso é tão perigoso. Como nós tendemos aos extremos, irmãos do céu. Como nós tendemos aos extremos. Né? Eu não vou entrar aqui nessa discussão, mas é só para mostrar como nós tendemos aos extremos. Veja que é uma questão também muito usada hoje em dia na igreja. Hoje em dia não, nos últimos 500 anos, né? Calvinismo e arminianismo. Pô, irmãos, que extremos. Os irmãos brigando e se degladiando por causa disso. Me diga, em 500 anos, o que isso produziu de fruto? O que isso produziu de fruto, irmão? Não vou dizer para você que não teve, assim, vamos dizer, teve algo até positivo, porque levou os irmãos a estudar e tal. Amém, que bom. Mas praticamente falando mesmo, quanta divisão que não veio por causa disso? Quanta divisão? Meu Deus. Que o Senhor nos salve disso, irmãos. Na época de Jesus, o que eles esperavam de Jesus? Eles esperavam um novo Judas Macabeus. Os irmãos sabem quem foi Judas Macabeus? Judas Macabeus foi o principal personagem da revolta dos Macabeus contra o Império Seleucida, né? O Império Seleucida é o herdeiro do Império Grego, de Alexandre o Grande. O Império Grego foi dividido em 4, e um desses 4 era o Império Seleucida. E Antíoco Epifânio invadiu Israel, invadiu Jerusalém, né? Cometeu ali um sacrilégio no templo, ele sacrificou um porco no altar lá do Senhor, da casa de Deus, né? E aquilo é chamado de abominação desoladora, abominação da desolação, né? Ao qual essa abominação da desolação é uma figura, uma sombra da abominação desoladora que há de acontecer ainda, que vai acontecer pelo anticristo, tá certo? Então Antíoco Epifânio era uma sombra do anticristo, uma das sombras do anticristo, né? Um dos anticristos, tá certo? E naquela época se levantou então os Macabeus, a família dos Macabeus, e eles organizaram o povo, fabricaram armas e conseguiram militarmente restaurar em Israel a religião judaica, os costumes judaicos, a moral judaica, que estava se perdendo por conta daquele domínio grego. Então eles conseguiram, levantaram a bandeira de Deus e foram lá e militarmente conseguiram trazer a paz, ainda por um pouco tempo, né? Só que Judas Macabeu, teve um problema com Judas Macabeu. Numa dessas batalhas ele morreu e não ressuscitou. Esse é o problema. Então, ele não era o Messias. Todos acreditaram naquela época, quase todos naquela época em Israel acreditaram que aquele Judas Macabeus era o Messias. Compreende isso? Aí quando eles veem Jesus ensinando as coisas que ele ensinava, fazendo os sinais que ele fazia, muitos falaram: Judas Macabeu voltou. Entende? Muitos olharam preocupados e falaram: opa, peraí, é um cara aqui do outro partido. E outros olharam e falaram: esse é o cara do nosso partido. Né? Irmãos, tenho certeza que isso passou pela mente de Judas Iscariotes. De que talvez ele estivesse diante de um Judas Macabeus. De que talvez aquele homem pudesse livrar o povo da opressão romana. Da mesma maneira que Judas Macabeus livrou dos gregos, dos Seleucidas. Né? Tanto isso é verdade, irmãos, que se vocês olharem, vocês vão ver que quando Jesus ali, né,
já prestes a subir ao Pai, a pergunta se falou: Senhor, é nessa era, Senhor, é nessa era que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Vocês lembram dessa pergunta? É nessa época, ou seja, nesse tempo que o Senhor vai restaurar? Aí Jesus falou assim: não, os tempos não competem vocês saberem os tempos, só o meu Pai que está no céu. Jesus não disse que não iria restaurar o reino de Israel, mas só que ele disse que o tempo não competia a eles. Mas na cabeça deles, ainda mesmo vendo tudo que eles viram de Cristo, eles ainda tinham aquela ideia do reino político, entendeu? Daquela libertação do jugo de Roma. Compreende isso, irmão? Mesmo eles crendo em Cristo. Se eles passaram por isso, nós também temos esse risco, irmão. De termos ainda, de estarmos em Cristo, de lermos a palavra, mas ainda estarmos com a nossa mente nas coisas que nós vemos, nos movimentos terrenos das coisas, de resolver as coisas politicamente. Uma daquelas reuniões que eu falei para os irmãos que eu fui levado, fui convidado, me sentei à mesa com pessoas importantes, e depois foi me falado que uma daquelas pessoas que estava, inclusive queria colocar dinheiro na causa, estava altamente interessado em colocar dinheiro ali para alavancar aquele movimento que era apartidário, né? Não estávamos ali atrás de partido político, mas que futuramente iria ser partidário, porque dali saíram candidatos, né? Uma daquelas pessoas, fiquei sabendo depois, é um pedófilo. E quando eu descobri aquilo, irmãos, aliás, muito conhecido, muita gente sabe que ele é, e recebe dinheiro dele. Muitas das pessoas que nós vemos aí com um discurso altamente moralista, altamente um discurso assim, eloquente, com valores de direito, com valores da família, com valores contra o aborto, recebe dinheiro desse cidadão. Muitos. Está certo isso, irmãos? Se ele tem dinheiro, se ele está me apoiando, então ele pode ser um pedófilo? Será? É isso mesmo? Ô, irmão, nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós não fomos chamados para isso. A revolução que Jesus faz não é uma revolução política, é uma revolução no interior do homem. Glória a Deus. Um dos grandes problemas do pensamento progressista, esquerdista, marxista, na minha visão, tudo que eu estudei sobre o assunto, lendo Karl Marx, lendo Engels, qual o grande problema, comparando com o uso da palavra, qual o grande problema que eu vi nesse pensamento? Sabe qual é? Eles dizem assim: o homem é bom. O que Marx falava? O homem é bom. É a propriedade privada que o corrompe. Está vendo? O homem é bom. Naturalmente ele é bom. Só que porque ele tem uma propriedade privada, porque ele compra uma casa e a ganância ativada nele, ele fica ganancioso. Aí ele vai, eu quero ser mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí aquela ganância leva ele a matar o vizinho, enfim. Mas naturalmente ele é bom. Esse é o ensino do esquerdista. E a versão moderna dele, né? Quando os estudiosos de Frankfurt, né? A escola de Frankfurt, chamada escola de Frankfurt, viram que estava tudo errado isso aí, que não era assim, que não era propriedade privada. Eles só mudaram o vilão, né? Eles só mudaram o vilão. Eles falaram que não era propriedade privada que corrompia o homem, né? Mas era como é que eu vou dizer assim, era o pensamento que corrompia o homem, né? A falta de entendimento, de filosofia que corrompia o homem, né? Então se levava uma busca de um conhecimento para a salvação do homem, uma coisa que nós vimos também no primeiro século, né? Infiltrando na igreja, aquela salvação pelo conhecimento. Nós vemos isso, inclusive em 1 Coríntios nós vemos alguma coisa ali. E o conservadorismo, ele já parece mais com um cristão, porque ele diz assim: o homem é mau, o homem em essência é mau,
mas ele pode ser bom. Tá vendo? Ele chega perto, mas ele... Não, o homem é mau mesmo. Ele é mau. Mas ele pode ser bom. Se ele guardar as tradições, ele pode preservar aquilo que ele recebeu de bom. Então ele pode ser bom pelas tradições, por conservar as tradições, por conservar as boas ideias, os bons pensamentos, aquilo que a humanidade construiu ao longo de anos, né? Se ele guardar inclusive a Bíblia. Mas não precisa da Bíblia não, a Bíblia pode ser, né? Tem um monte de gente que se diz conservador e se diz ateu também, né? Eu não entendo, eu realmente não entendo esses pensamentos. Mas enfim, o homem é mau, mas ele pode ser bom. Mesmo erro, mesmo erro. A Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Verdade, eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, sem Jesus você vai para o inferno. Você não pode ser bom. Você não é bom. Eu não sou bom. Bom é somente Deus. Ele que habita em você que é bom. Ele é bom, não você e eu. Ele é bom. Compreende a diferença, irmãos? Santo Deus. Ele é bom. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2 diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E se você ler o capítulo 2 inteiro, você vai ver que o assunto é exatamente isso que nós estamos falando. Exatamente isso que nós estamos falando. Porque existia uma infiltração naquela época, nas igrejas de Deus, na Ásia, enfim, de um pensamento, de uma linha de pensamento, de que o homem pode ser bom, de que o homem pode evoluir, que ele pode chegar à salvação sim, pelo caminho do conhecimento, da sabedoria e da filosofia. Como isso fez mal para a igreja, irmãos, em 2000 anos, isso fez muito mal. A filosofia, de um modo geral, irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ler um livro, não é isso não, irmão. Leia, se você quer ler um livro para você entender como é que funciona, leia. Mas tenha consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus. E que ela não pode ser comparada a nada disso, irmãos. Nada disso. Ô, irmãos, isso é tão sério, irmãos. É tão sério. Tem um pensador, o pensador mais influente desse país. Mais influente, um conservador, né? O pensador conservador mais influente desse país. E um dos mais influentes do mundo. Né? Eu creio que muitos aqui sabem do que eu estou falando. Que me influenciou. Eu fiz o curso dele de filosofia. Um curso chamado COF, né? Eu fiz por um tempo o curso dele, paguei o curso dele, fazia lá uma coisa dele. Ele disse algo assim. Olha só o que ele disse. O pensador contemporâneo conservador mais... não, isso aqui... Desculpa, é o que eu acabei de dizer. Que o pensador contemporâneo mais influente do Brasil disse assim: ser conservador é defender 3 pilares da sociedade ocidental. 3 pilares. E vamos aos 3 pilares. A democracia grega. Escuta o que eu estou falando. Irmãos, grave isso que eu estou falando. Olha o que ele disse. A democracia grega. Ou seja, a filosofia grega, o pensamento grego. O que se entende por sociedade vem dos gregos. Gregos, lembra dos gregos? Daniel, Daniel. Democracia grega. Direito romano. Justiça romana. Vocês já perceberam que quando você pega um livro de direito, tem muitos termos em latim? Vocês já repararam isso? Não sei se tem alguém que estuda direito aqui, sabe o que eu estou falando? Ou já estudou? Eu estudei um pouquinho de direito para o concurso, né? Então a gente acaba tendo que estudar um pouquinho. Direito romano e a moral judaico-cristã. E a moral judaico-cristã. Então, três pilares do conservadorismo: democracia grega, direito romano e moral judaico-cristã. E agora eu vou ler um trecho da palavra de Deus para vocês.
Olha só como Deus é preciso, irmão. Como Deus ele a palavra de Deus é aquela espada de dois gumes, aquela espada que desce e separa juntos e medulas, espírito e alma. E revela, expõe as entranhas, irmãos, expõe toda a podridão. Quer ver? Olha só que interessante. Isso que nós estamos falando, irmão. Olha só que profundo, irmão. Lucas 23, de 35 a 38, nós vamos ler. Se os irmãos querem abrir aí, por favor. Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 23. Santo Deus. Guardem isso na cabeça, tá? Democracia grega, direito romano e moral judaico-cristã. Olha o que diz a palavra de Deus. Guarda isso no teu coração. Santo Deus. Verso 35, Lucas 23, verso 35 diz assim: E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E agora, irmãos, presta atenção nesse versículo. E também por cima dele estava um título. Olha só o título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Gregas, romanas e hebraicas. Compreende, irmão? Quem que crucificou o Filho de Deus, irmão? Filosofia, o pensamento grego, a justiça romana e a religião desse mundo, que é representada aqui pelos judeus, pela religião judaica. Está vendo? Grego, grego, latim, né? Tem interação que fala latim assim. Está escrito em grego, latim e hebraico. Este é o rei de Deus. Está vendo, irmão? Foi reprovado, Jesus foi reprovado por esse mundo. Mas ele foi aprovado pelo Pai. Esse mundo reprovou. Falou para ele assim, essa mensagem que eles disseram, que os príncipes, os soldados disseram assim: não, você não é Judas Macabeu, não. Você foi um bom candidato, mas não é você, não. Está vendo, irmãos? O mundo reprovou, filho de Deus. A filosofia, as leis mundanas, o pensamento judiciário, o pensamento jurídico do mundo e a religião do mundo reprovou, filho de Deus. Oh, irmãos. Irmãos, que a gente não caia nesse erro, irmãos. Nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Se aquela pessoa ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É verdade, a glória a Deus. Não está nele. Santo Deus. Irmãos, hoje em dia nós somos bombardeados o tempo todo de informações e notícias, o tempo todinho, irmãos. Vocês já repararam isso? Irmãos, eu falo por mim mesmo, esse é um erro que eu cometo, porque eu às vezes me sinto tão ligado, tão conectado, que às vezes é difícil desconectar, irmão. Nós queremos saber o que está acontecendo, o que falou, o que fulano falou, o que ciclano falou. Oh, irmãos, são tantas vozes, irmãos. Mas será que nós estamos dando ouvido realmente com a mesma atenção, ou superior atenção à palavra de Deus? Irmãos, que perigo nós corremos, irmãos. E não se engane você que essas coisas não te influenciam, irmão. Se não influenciaram, elas podem sim te influenciar. Podem sim te influenciar. A verdadeira revolução, ela acontece dentro do homem. Meu reino não é deste mundo, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Até aqui. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Glória a Deus. Santo, Santo. Vamos agradecer a Deus.